Olá, bom dia! O sol está começando a despontar. A cidade está acordando para os seus compromissos e nós, nessa manhã, temos o nosso primeiro compromisso, a nossa primeira responsabilidade é conversarmos com o nosso Criador. E a nossa primeira entrevista. Nós queremos colocar nas suas mãos os nossos planos e os nossos sonhos e projetos. Queremos descansar crendo que Deus vai estar ao nosso lado, lutando as nossas batalhas e ao lado dele nós viveremos um dia feliz. Quero nessa manhã deixar com você aqui uma parte da Bíblia, do livro de Salmo, capítulo 82, o verso 8, onde Asaf cantava louvando a Deus, dizendo o seguinte: Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O nosso Deus, muito em breve, irá levantar o seu juízo sobre toda a terra. Ele irá conceder a justa herança aos seus filhos. Nós queremos fazer parte daqueles que irão receber a herança do Senhor. Iremos viver ao lado dele, na sua segurança e companhia por toda a eternidade. Esse é o maior desejo do nosso coração. Se você também compartilha desse pensamento, é hora também de você agradecer, louvar e buscar ao Senhor. A cada manhã, nós nesse canal estudamos um capítulo da Bíblia. Temos nos beneficiado e abençoado a nossa vida o estudo do livro de Deuteronômio. E nessa manhã, quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 7, o verso 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. A vida religiosa familiar de uma comunidade, ela não pode ser superficial. Ela precisa ser profunda, extremamente ligada ao Senhor. Não pode apenas vivermos na teoria, mas nós precisamos viver a prática verdadeira da religião. Nós vivemos dentro de um contexto familiar. Os nossos filhos possuem uma mente como uma esponja seca. E na medida que eles observam a nossa vida, essa esponja vai absorvendo todas as informações. E muitas informações que são concretizadas na mente dos nossos filhos é resultado das ações dos pais no decorrer da sua infância. Por isso, que nessa manhã, no decorrer da nossa vida, nós precisamos viver uma vida de dependência no Senhor. Para que as impressões que ficam na mente dos nossos filhos sejam as melhores impressões como resultado de uma vida conectada no Senhor. Que as palavras proferidas, que as ações que eles verão dentro de casa, sejam ações e sejam palavras que façam com que a cada dia eles possam se firmar aos pés do Salvador com um desejo de a cada dia amar mais ao Senhor e seguir o nosso exemplo como educadores e discipuladores, como responsabilidade que o Senhor deixou para cada um de nós. No capítulo 7 do livro de Deuteronômio, o verso 1 e o verso 2, o Senhor faz menção a 7 povos que estavam ao redor da terra de Canaã, que eram povos muito mais poderosos do que a nação de Israel. Quero nessa manhã ressaltar para você que belicamente, em armamentos, a nação de Israel, para aquele período, era a nação menos preparada para a guerra e para a batalha. Todos os outros povos estavam muito mais bem preparados, mas os outros povos não tinham a companhia do seu comandante, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. A força do povo de Deus deveria estar na fé no Senhor. Somente crendo pelo poder de Deus, muralhas e povos e gigantes cairiam diante da nação de Israel. Mas Deus estava nesse momento dando uma responsabilidade para a nação de Israel, para que, através da nação de Israel, Deus pudesse cumprir os seus juízos aos jebuseus e às outras nações que estavam ao redor da terra de Canaã. Deus queria destruir por completo. Em algum momento já ouvi algumas pessoas se perguntarem: que Deus é esse que do Antigo Testamento ele manda destruir a todos os povos, homens, mulheres, crianças, pessoas inocentes? Mas quando nós olhamos para a história e para a vida desses povos,
A graça de Deus tinha chegado ao final, ao seu limite. Deus já tinha dado muitas oportunidades de salvação para essas nações. E cada vez mais que Deus dava uma nova oportunidade, essas pessoas se envolviam no pecado, eles davam as costas para o Senhor, não estavam dispostos a ouvir o que Deus estava pedindo para que eles pudessem fazer ou viver. Agora, nesse momento, havia uma preocupação da parte do Senhor em cuidar da nação de Israel, para que a nação de Israel fosse responsável em transmitir a outros povos as verdades e o conhecimento a respeito de Deus. Para que a nação de Israel pudesse não se envolver com esses povos, como uma forma de proteger o seu povo, Deus estava pedindo à nação de Israel, aos israelitas, para destruir por completo e não deixar ninguém com vidas. O capítulo 7 do livro de Deuteronômio, do verso 2 ao verso 5, as ordens de Deus à nação de Israel era que eles não se casassem, não fizessem aliança com esse povo e não contraíssem matrimônio e destruíssem os seus ídolos. Deus estava preparando um povo para ser responsável em transmitir as suas verdades. Deus queria que a nação de Israel pudesse evangelizar o mundo. A geografia da nação de Israel, onde ele estava localizado, era num eixo onde os outros povos de outras terras teriam que passar por dentro da nação de Israel. E quando passassem por ali, eles seriam evangelizados, receberiam nas mãos as verdades e veriam com seus próprios olhos. O povo de Deus era extremamente próspero, abençoado, e eles teriam vontade de conhecer a respeito desse Deus. A preocupação do Senhor ia mais além. Ele não queria que o seu povo se casasse com pessoas dessas nações, porque dentro do matrimônio as influências para os filhos é extremamente grande. E Deus sabia que um casamento dividido traria terríveis consequências. Os povos que estavam ao redor da nação de Israel eram politeístas, enquanto a nação de Israel era monoteísta. Eles restritamente criam apenas em Deus Jeová. Mas enquanto outros povos, eles adoravam todos os tipos de deuses dentro de um lar, onde um homem e uma mulher compartilham o mesmo espaço. Havendo essas duplicidade de fé e de religião, haveria uma tremenda confusão na mente dessas crianças e futuramente a nação de Israel estaria completamente perdida diante dos valores que Deus gostaria de preservar para que o seu povo pudesse um dia ser responsável em transmitir e comunicar as verdades de Deus para outros povos que não conhecessem ao Senhor. O olhar de Deus não era a curto prazo, o olhar de Deus era um olhar a longo prazo. O tempo de Deus nós não conhecemos, mas o fato é que o objetivo de Deus era salvar a todos. A nação de Israel tinha um objetivo especial, como no verso 5 nós encontramos. Era um povo separado para Deus, era uma nação santa. Israel tinha um objetivo, era adorar ao Senhor, era viver para o Senhor, é cumprir os propósitos de Deus. A nação de Israel seria extremamente abençoada se eles se comprometessem com Deus em apenas cumprir o que Deus queria que eles pudessem cumprir. Nós não podemos nos esquecer, hoje nós somos o Israel espiritual. Nós somos chamados por Deus para viver para o Senhor. Nós somos chamados para cumprir os propósitos do Senhor. Vivendo dessa forma, a nossa vida será tão abençoada como Deus um dia prometeu as suas bênçãos para o seu povo escolhido, a nação de Israel. O capítulo 7, o verso 9 do livro de Deuteronômio diz o seguinte: Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Quero me deter aqui na palavra misericórdia. Essa palavra no hebraico é hesed. Ela não é traduzida literalmente como realmente está no hebraico, porque no hebraico essa palavra hesed, ela também pode ser traduzida por graça, bondade. Não havia uma razão específica para que eles pudessem justificar porque Deus tinha os escolhidos, mas o fato é que Deus escolheu a nação de Israel para ser responsável para receber as suas bênçãos. É uma aliança que tinha acontecido no passado. O que na verdade agora estava acontecendo com a nação de Israel, eles eram abençoados por essa aliança por Deus assumida com os seus antepassados.
O desejo de Deus era proteger o seu povo, abençoá-los, para que eles pudessem testemunhar a respeito desse Deus. Deus lhe daria saúde, Deus lhe daria alimento, Deus protegeria os seus limites, Deus daria força física para que aquele povo pudesse lutar as suas batalhas. O que de fato eles precisavam fazer era confiar, era crer no poder de Deus. O capítulo 7 de Deuteronômio, o verso 18, Deus estava dizendo para eles que eles não deveriam ter temor. O temor neutraliza um ser humano. O temor faz com que nós não cumpramos os propósitos de Deus. Era como se Moisés estivesse falando o que tinha acontecido há 40 anos atrás. Os seus pais temeram crer no que Deus poderia fazer por eles. E quando olharam a terra, 10 homens voltaram de lá falando que não seria possível conquistar a terra, porque eles eram muito grandes, eram muito mais fortes, e deixaram de crer, de confiar no que Deus poderia fazer por eles. E esse temor fez com que eles não entrassem na terra prometida. E Deus estava agora falando através da boca de Moisés que eles não deveriam temer os povos que eram mais fortes do que eles, porque pelo poder de Deus eles venceriam a todos. Creio que nessa manhã, eu e você, nós podemos sair para esse dia de trabalho e de atividade, mesmo sabendo que nesse dia nós iremos enfrentar gigantes, problemas difíceis, aos nossos olhos impossíveis de serem resolvidos. Mas se nós colocarmos nas mãos de Deus, tenha certeza, este é o desejo do Senhor, que Ele tenha um povo destemido, que tenha um povo que viva pela fé, um povo que marche crendo no comando do seu comandante. Vivendo dessa forma, nós também, nos dias em que vivemos, alcançaremos a bênção do Senhor. O capítulo 7, o verso 22, Moisés usa a expressão pouco a pouco. Deus tinha poder para eliminar os 7 povos, as 7 nações mais poderosas do que a nação de Israel de uma só vez, com o seu sopro. Se ele enviasse apenas um anjo destruiria todos. Mas Deus estava dizendo, fala para eles que vai ser pouco a pouco. A cada dia, Deus vai vencendo uma batalha. É um dia de cada vez, é uma vitória de cada vez, é um ato a cada dia. E era por isso que Deus queria trabalhar o coração daqueles filhos que estavam entrando na terra prometida. Eles deveriam a cada dia confirmar, reafirmar a confiança e a fé em Deus. Se Deus operasse toda a obra e eles não estivessem envolvidos nas batalhas diárias, a sua fé, a crença no poder de Deus estaria esmorecendo a cada dia. Era por isso que o Senhor ao lado deles, concedendo forças, mas eles saíam para o campo de batalha para vencer a cada dia a sua batalha. Ao chegarmos à conclusão do capítulo 7 do livro de Deuteronômio, há um conselho final da parte de Deus para que Moisés pudesse dar à nação de Israel, que eles não deveriam tolerar o que era ruim, o que era mal, como está no verso 26. Seria uma coisa abominável. Ser abominável aos olhos do Senhor seria ser complacente com o pecado. Se teria que destruir, que destruíssem, não levassem para casa. Se Deus estava mandando que os ídolos deveriam ser derrubados e destruídos, eles não deveriam guardar dentro das suas bagagens. Se Deus estava dizendo que não era para poupar nem criança, nem velhos, ninguém, eles não deveriam agir de forma diferente. Eles deveriam seguir restritamente o que Deus estava falando. Se Deus estava pedindo para que eles não fizessem aliança com aqueles povos e se casassem com as suas mulheres, se eles seguissem esse conselho, eles iriam alcançar as maiores bênçãos que Deus poderia conceder a seres humanos. O que Deus não queria que de fato eles fizessem era desobedecer às suas ordens. Amigo, nessa manhã, ao chegarmos na conclusão do capítulo 7 do livro de Deuteronômio, nós precisamos também compreender. Nós não podemos ser complacentes com aquilo que Deus pede para que nós não possamos fazer aliança. Se Deus está determinando que é de uma forma, nós precisamos seguir restritamente. Se nós tentarmos mudar e adequar a nossa vida, pensando que fazendo assim nós tiraremos alguma vantagem, nós estamos completamente equivocados. Iremos pagar um alto preço. Na história da nação de Israel, nós vimos
O povo de Deus, por algum momento, deixou de seguir restritamente aquilo que Deus pedia que eles pudessem fazer e pagaram um alto preço. Não pode acontecer conosco. Nós precisamos seguir as orientações do Senhor para que vivamos uma vida feliz. É por isso que nessa manhã nós queremos clamar por Ele, colocando a nossa vida nas suas mãos para que possamos receber as suas bênçãos. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Obrigado pelo teu cuidado de amor. Obrigado pelas tuas orientações. A tua palavra é um bálsamo para a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, na nossa trajetória. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.